Arnold Schwarzenegger passou décadas transformando seu corpo em uma máquina. Mas agora, com 78 anos, ele está literalmente se tornando uma. Depois de revelar que se submeteu a uma cirurgia para implantação de marca-passo devido a uma condição cardíaca genética, o ícone do fisiculturismo é forçado a enfrentar um tipo completamente diferente de luta. Mas o que mais as pessoas estão comentando é o que um membro da equipe do hospital disse que aconteceu após sua cirurgia. Para entender o que está acontecendo com o corpo de Arnold Schwarzenegger, você precisa voltar ao início, não às cirurgias, mas ao próprio corpo. Arnold Alois Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 na Áustria. O que ninguém sabia na época era que ele nasceu com uma bomba relógio dentro do peito. Arnold Schwarzenegger nasceu com uma válvula aórtica bicúspide em que a válvula aórtica possui apenas 2 folhetos em vez dos 3 típicos. Uma válvula cardíaca normal tem 3. A de Arnold tinha 2. Isso significava que a válvula responsável por manter o sangue fluindo na direção correta, através de seu coração, estava estruturalmente comprometida desde o momento em que ele respirou pela primeira vez. Mas ninguém percebeu. Schwarzenegger começou a levantar pesos aos 15 anos e venceu o campeonato de fisiculturismo MR Universo aos 20 anos. Em 1970, aos 23 anos, Schwarzenegger venceu seu primeiro título de MR Olympia em Nova York. Ele treinava 5 horas por dia. Ele levou seu corpo a lugares que a maioria dos seres humanos nem consegue imaginar. E durante todo esse tempo, seu coração tinha um defeito silencioso dentro dele, causando dano em câmera lenta. Não foi até seus 30 e poucos anos que os médicos descobriram o problema. Os médicos diagnosticaram sua mãe, Aurelia Schwarzenegger, com um defeito cardíaco congênito. Sua válvula aórtica era defeituosa e exigiria cirurgia. Por suspeita, os médicos também verificaram o coração de Arnold. O 7 vezes campeão MR Olympia, então em seus primeiros 30 anos, descobriu que havia herdado o defeito da válvula cardíaca que sua mãe tinha. A mesma condição, a mesma válvula defeituosa, e corria mais profundamente do que apenas os dois. Nascido com uma válvula aórtica bicúspide, uma condição que tragicamente ceifou as vidas de sua mãe e avó. A jornada de Arnold com problemas cardíacos foi longa e repleta de complicações. Esta não era uma condição causada por nada que Arnold fez ou deixou de fazer. Estava escrito em seu DNA antes de ele nunca tocar em um halter. Arnold ficou chocado ao descobrir que se tornou um campeão de fisiculturismo apesar de ter um coração defeituoso. No entanto, os médicos o asseguraram de que uma cirurgia corretiva salvaria sua vida conforme envelhecesse. O ícone do fisiculturismo continuou a progredir em sua carreira. Estrelou filmes, fez suas acrobacias e manteve uma forma física impressionante até completar 50 anos. E foi quando a primeira rachadura real apareceu. Em 16 de abril de 1997, Arnold Schwarzenegger se submeteu a uma cirurgia cardíaca eletiva para substituir uma válvula cardíaca aórtica congênita defeituosa. Ele tinha 49 anos. E para um homem que construiu toda a sua identidade em torno do domínio físico, deitado em uma maca cirúrgica enquanto os cirurgiões abriam seu peito foi o primeiro sinal de que a máquina não era indestrutível. O procedimento que usaram foi chamado de procedimento de Ross. O método que os médicos usaram para consertar sua válvula aórtica nos anos 90 envolvia pegar a válvula pulmonar nativa da pessoa, movê-la para a posição aórtica e depois substituir a válvula pulmonar ausente por uma válvula de cadáver. Eles pegaram uma das próprias válvulas de Arnold, a reposicionaram e preencheram a lacuna com a válvula cardíaca de uma pessoa morta. Pense nisso. Arnold Schwarzenegger, o Carvalho austríaco, MR Olympia, o Exterminador, caminhando com a válvula cardíaca de um homem morto, mantendo-o vivo. Arnold Schwarzenegger optou contra uma substituição de válvula mecânica e escolheu uma válvula de tecido porque sentiu que uma válvula mecânica poderia limitar sua atividade física e capacidade de exercício. Uma válvula mecânica teria durado mais tempo, mas teria exigido diluentes de sangue pelo resto de sua vida e teria encerrado sua capacidade de treinar pesado. Arnold escolheu a opção que o deixou continuar se movendo, mesmo sabendo que eventualmente se desgastaria. Seu cirurgião, Dr. von Starnes, estava confiante. Starnes implantou uma válvula de tecido humano saudável e disse na época: "Isso não limitará Arnold Schwarzenegger de forma alguma quando ele se recuperar." E por um tempo, isso era verdade. Arnold voltou à academia. Ele voltou a fazer filmes. Ele se candidatou a governador da Califórnia e venceu. A cirurgia parecia um obstáculo, não uma parede, mas era uma parede. Ele simplesmente ainda não havia alcançado. Arnold Schwarzenegger não apenas levou seu corpo à academia. Ele o levou em sets de filmes, em motocicletas e em encostas de esqui. E o dano cumulativo ao longo de décadas parece um relatório de trauma. Arnold mesmo disse: "Sou parte ciborgue, como você sabe, mas até eu tive minha cota de lesões começando em 1972 com minha primeira cirurgia de joelho. Isso foi apenas o começo. Ao longo dos anos, tive lesões de ombro e cotovelo, problemas de quadril e até uma substituição de quadril. E além disso, tive cirurgia de coração aberto 3 vezes com substituições de válvula. A lesão no joelho no início dos anos 70 aconteceu durante uma turnê de fisiculturismo.
O 7 vezes Mr. Olímpia lesionou seus joelhos em 1973 durante uma exibição de fisiculturismo na África do Sul. Os organizadores do evento não arrumaram um palco para que ele posasse, então o então campeão Mr. Olímpia fez o seu próprio. No entanto, o palco desabou no meio da rotina de posição e o campeão se lesionou no processo. O acidente rasgou a cartilagem do joelho e deslocou sua rótula. Ele tinha 20 e poucos anos e aquele joelho machucado o assombraria pelo resto de sua vida, exigindo cirurgia adicional décadas depois, quando ele tinha 61 anos. Depois vieram os ombros. A estrela de O Exterminador se submeteu a uma cirurgia de ombro aos 55 anos depois de rasgar o manguito rotador enquanto realizava uma acrobacia de motocicleta para Exterminador 3. Arnold não parou a produção. A estrela de 55 anos rasgou o manguito rotador do ombro esquerdo, mas optou contra a cirurgia na época para evitar atrasar a produção do filme. Ele terminou de filmar e depois foi para a faca. Anos depois, a lenda do fisiculturismo se submeteu a outra cirurgia de ombro depois de estrelando Expendables 2 com Sylvester Stallone. Na verdade, os dois astros de ação terminaram em camas lado a lado no mesmo hospital para a cirurgia. Houve também acidentes de motocicleta. Em 9 de dezembro de 2001, Schwarzenegger quebrou 6 costelas e foi hospitalizado por 4 dias após um acidente de motocicleta em Los Angeles. Em 8 de janeiro de 2006, enquanto Schwarzenegger estava andando de motocicleta em Los Angeles com seu filho Patrick no sidecar, outro motorista recuou na rua em que ele estava andando, causando uma colisão. Schwarzenegger sofreu uma lesão no lábio que exigiu 15 pontos. E depois, enquanto governador da Califórnia, um acidente de esqui despedaçou sua perna. A perna despedaçada que o Gov. Arnold Schwarzenegger sofreu em uma queda em uma encosta de esqui gelada foi a mais recente em uma lista de lesões e doenças que acometeram o ator, fisicultor e político. O 7 vezes Mr. Olímpia, cujos ombros largos e pernas em forma de tronco lhe renderam o apelido, o Carvalho Austríaco, tem um prontuário médico que você poderia encontrar na casa de um idoso. Ele estava de muletas enquanto a tíbia direita que quebrou ao esquiar cicatrizava. Os médicos usaram parafusos e arames para reparar sua perna. Quando Arnold mesmo catalogou suas lesões junto com Sylvester Stallone, a lista era impressionante. Sim, tive uma quantidade infinita de cirurgias cardíacas, cirurgia nas costas, cirurgias de ombro, os joelhos, ambos os joelhos, substituição de quadril e toda essa espécie de coisa. A substituição de quadril por si só merece atenção. Depois de anos de agachamentos pesados, lunges e sequências de ação que quebrariam uma pessoa normal em dois, a articulação do quadril de Arnold simplesmente se desgastou. Sua cabeça femoral, polida suavemente com décadas de uso, precisava ser serrada e substituída por metal e cerâmica. E ele fez sem reclamações. Quando teve seu quadril substituído, estava de volta na academia assim que o médico liberou. Naquele mesmo inverno, estava esquiando novamente. Mas cada cirurgia, cada parafuso, cada peça de reposição não era apenas um reparo, era um reconhecimento. O corpo que havia sido o espécime físico mais celebrado do mundo estava desmoronando, uma articulação por vez, e o pior ainda estava por vir. A válvula de tecido que os cirurgiões colocaram dentro do coração de Arnold em 1997 nunca duraria para sempre. A substituição da válvula cardíaca de 1997 nunca foi feita para ser permanente, afirmou Daniel Ketchel, porta-voz de Arnold. Os médicos disseram a ele que duraria de 12 a 15 anos. Eles me disseram que ambas as válvulas durariam de 12 a 15 anos. O Dr. Starnes fez um trabalho maravilhoso e elas duraram 21 anos. Arnold ganhou mais tempo do que qualquer um esperava. Mas em Windows 18, o relógio parou. Arnold Schwarzenegger, que tinha 70 anos na época desta operação, se submeteu a um procedimento de substituição de válvula pulmonar no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, Califórnia. O plano era direto, um procedimento baseado em cateter, minimamente invasivo, pequena incisão dentro e fora. Mas o corpo tinha outras ideias. Embora fosse esperado que um dispositivo transcateter minimamente invasivo fosse usado durante o procedimento, uma válvula cirúrgica foi finalmente usada durante um procedimento de coração aberto completo usando uma esternotomia mediana. A abordagem menos invasiva falhou durante o procedimento e os cirurgiões tiveram que abrir seu peito novamente para uma operação de coração aberto completa. As próprias palavras de Arnold capturaram o momento com seu humor negro característico. Ele disse que adormeceu esperando acordar com uma pequena incisão e acordou com uma grande, mas acordou e isso era algo a ser grato. Essa foi a cirurgia número 2. Não seria a última. Apenas 2 anos depois, em outubro de 2020, Arnold Schwarzenegger se submeteu a um terceiro procedimento de válvula cardíaca, uma resubstituição de sua substituição de válvula aórtica. O procedimento foi realizado na Cleveland Clinic, mas esta terceira operação tinha uma complicação aterradora que Arnold manteve em segredo por anos.
Schwarzenegger se lembrou de acordar após o procedimento e ver seu médico que lhe disse que a operação não havia corrido conforme planejado. O procedimento deveria ser relativamente não invasivo para substituir uma válvula cardíaca, mas seus médicos cometeram um erro e furaram a parede cardíaca, causando sangramento interno grave e forçando seus médicos a abri-lo rapidamente para salvar sua vida. Arnold Schwarzenegger quase morreu de hemorragia na maca cirúrgica. Uma perfuração através da parede cardíaca, cirurgia de emergência para interromper a hemorragia, o tipo de complicação que mata pessoas que não são tão resilientes fisicamente. Como um homem que passou 50 anos construindo seu corpo em uma fortaleza, Schwarzenegger passou a discutir sua recuperação subsequente, até compartilhando vídeo de si mesmo caminhando pelo hospital e recuperando sua força. Havia riscos sérios. Seus médicos foram particularmente insistentes sobre ele exercitar seus pulmões, por causa do risco representado por uma possível infecção por pneumonia e depois, em uma jogada que beirava a insanidade, eu queria começar mesmo com o exercício e sair do hospital o mais rápido possível e depois começar com o treinamento novamente porque 3 meses depois, comecei com o Exterminador 6. Schwarzenegger disse que eu tinha que estar em forma. Eu tinha que ser capaz de me mover, correr, levantar coisas, fazer cenas de luta. 3 meses depois de quase morrer de uma parede cardíaca perfurada, Arnold Schwarzenegger estava em set filmando um filme de ação, mas seu coração ainda não tinha terminado com ele. As 3 cirurgias de coração aberto deixaram para trás tecido cicatricial que havia endurecido e espessado a cada incisão, a cada reparo. Cada vez, o externo era amarrado novamente. No caso de Schwarzenegger, o tecido cicatricial de suas cirurgias anteriores estava impactando como os sinais elétricos se moviam através de seu coração, resultando em irregularidades. Antes da cirurgia, ele admitiu estar tendo problemas para manter seus níveis de energia. Durante dias longos supervisionando seus eventos de esportes Arnold na Europa, essa é uma coisa que você aprende sobre um batimento cardíaco irregular. Todo aquele trabalho extra que seu coração faz o desgasta, ele diz. Então, em março de 2024, Arnold fez cirurgia para colocar um marca-passo. Na segunda-feira passada, tive cirurgia para me tornar um pouco mais uma máquina. Ganhei um marca-passo, Schwarzenegger escreveu. Um pequeno dispositivo alimentado por bateria agora estava implantado dentro de seu peito, monitorando seu ritmo cardíaco e entregando pequenos choques elétricos sempre que detectava um problema. O batimento cardíaco irregular foi atribuído ao tecido cicatricial das cirurgias anteriores. O ator acrescentou. É assim a vida com o problema cardíaco genético. 4 marca-passos, 3 cirurgias de coração aberto e uma instalação de marca-passo, um defeito genético que agora ceifou 3 gerações de sua família. Sempre que os problemas de saúde de Arnold Schwarzenegger fazem manchetes, a mesma pergunta surge. Os esteroides causaram isso. Em 1999, Schwarzenegger processou Willy Yip, um médico alemão que publicamente previu sua morte precoce com base em uma ligação entre seu uso de esteroides e problemas cardíacos posteriores. Como o médico nunca o examinou pessoalmente, Schwarzenegger obteve um julgamento de US 10 mil contra ele em um tribunal alemão. Em 1999, Schwarzenegger também processou e se transigiu com Globe, um tabloide do ZEUA, que havia feito previsões semelhantes sobre a saúde futura do fisicultor. Arnold nunca negou usar drogas de aprimoramento de desempenho. O de 76 anos tinha admitido tomar pads muito tempo atrás e, em maio de 2023, ele revelou as drogas que usou e quanto tomou. Durante uma entrevista com Men's Health, o 5 vezes MR Universe falou sobre seu protocolo de pad. Arnold disse que fisiculturistas nos anos 70 experimentaram com esteroides para ver quanto poderiam aumentar a forma física de uma pessoa. No entanto, apesar da natureza experimental, Schwarzenegger nunca fez ciclos sem consultar um médico. Seu protocolo pelos padrões modernos de fisiculturismo era relativamente modesto. Ele usava testosterona em 100 mg por semana e 3 diurnal por dia. Então eram 15 mg. Doses que fariam os monstros de massa contemporâneos rir. Mas eram tempos diferentes e as consequências a longo prazo, até mesmo do uso modesto de esteroides ao longo de décadas, eram mal compreendidas. A comunidade médica, no entanto, em grande parte traçou uma linha entre a condição cardíaca de Arnold e seu uso de esteroides. O uso de esteroides não é conhecido por causar malformações de válvula congênita. A literatura médica não apoia os esteroides androgênicos anabolizantes como causa de válvula aórtica bicúspide ou degeneração aórtica típica isolada aos 50 anos. A conclusão da análise médica, a cirurgia de válvula de 1997 é melhor atribuída a uma anomalia de válvula subjacente e progressão natural, não diretamente ao uso de esteroides. Quando a primeira cirurgia cardíaca aconteceu em 1997, sua porta-voz se apressou em abordar os rumores, dizendo: os esteroides não têm nada a ver com isso. Esta é uma condição congênita que existe em sua família. Ainda assim, a pergunta persiste por boa razão. Ao longo das décadas, conforme o fisiculturismo cresceu em popularidade, os problemas cardíacos em fisiculturistas profissionais também cresceram. Muitas pessoas na internet acreditam que o 7 vezes MR Olímpia enfrentou problemas cardíacos devido ao uso de esteroides. Esta crença pode ser alimentada pelo número crescente de fisiculturistas profissionais que infelizmente perderam suas vidas devido a ataques cardíacos.
A lista de fisiculturistas que morreram jovens por eventos cardíacos continua a se alongar e os efeitos conhecidos dos esteroides anabolizantes incluem dislipidemia, hipertensão, hipertrofia ventricular esquerda, trombose e lesão endotelial, todos associados a aumentos de eventos cardiovasculares em dados observacionais. A causalidade clínica em pacientes individuais muitas vezes permanece probabilística. Os clínicos atribuem eventos a combinações de fatores congênitos, estilo de vida, genética e exposições. A verdade, como frequentemente é na medicina, é matizada. A condição cardíaca de Arnold era genética. Matou sua mãe e sua avó. Ele precisaria de cirurgia cardíaca independentemente de ter tocado em um esteroide. Mas décadas de uso anabolizante tornaram o quadro cardiovascular geral pior? Essa é uma pergunta que ninguém pode responder definitivamente e Arnold mesmo deixou isso para trás. Ele está focado em outro lugar agora, em um tipo diferente de sobrevivência. Então, o corpo de Arnold Schwarzenegger finalmente está desistindo dele. Se você olhar para os fatos brutos, 3 cirurgias de coração aberto, um marca-passo, uma substituição de quadril, 2 cirurgias de joelho, 2 cirurgias de ombro, um fêmur quebrado, costelas quebradas, um corpo quebrado. A resposta parece óbvia. Este é um corpo que foi aberto, reparado e remontado mais vezes do que um motor antigo. Algo falha, eles consertam. Algo mais falha, eles consertam também. Mas aqui está a coisa. Aos 78, Arnold Schwarzenegger não está desacelerando. O 7 vezes campeão Emer Olímpia e ícone de Hollywood viveu uma dúzia de vidas e de alguma forma continua encontrando novas maneiras de se superar. Ele passou de palcos de fisiculturismo a sets de filmes para o escritório do governador e até agora, ele treina como se tivesse outra competição no calendário. Ele ainda treina todos os dias. Ele anda de bicicleta e treina na academia por 45 minutos todos os dias quando está em casa em Los Angeles. Consistência é importante. Você precisa ter uma rotina. Além de seu levantamento e ciclismo, ele esqui todo o inverno por tantos dias quanto pode. Depois de sua primeira cirurgia cardíaca, seu médico disse a ele para desistir dos pesos pesados. Sua situação é única porque ele tem válvulas cardíacas substituídas. E depois de sua primeira cirurgia cardíaca, o médico disse a ele para parar os pesos pesados para proteger essas novas válvulas. Mas isso não era uma desculpa para parar. Ele usava pesos mais leves com mais repetições e menos repouso entre as séries. Ele não está quebrando recordes mais, mas ele diz que ainda pode desgastar pessoas com metade de sua idade. Ele também reformulou sua dieta. Conforme envelheceu, Schwarzenegger reduziu sua ingestão de carne em favor de uma dieta 70% à base de plantas para diminuir seu colesterol. Ele costumava ser indiferente a isso, mas finalmente está tentando eliminar hábitos ruins, incluindo charutos, porque está sentindo os efeitos por fim. Um iniciado revelou que ele está reduzindo o vinho e a massa. De acordo com o iniciado, Ari não está apenas suprar ar quente. Ele está fazendo essas coisas para aumentar sua própria longevidade. Ari quer viver até 100 ou mais, está determinado a fazer isso acontecer. E talvez o mais revelador seja o que Arnold escolheu fazer com os restos de seu corpo. Em vez de se esconder, ele transformou em uma missão. O ator e ex-governador da Califórnia que atua como oficial de movimento-chefe na empresa de dispositivos médicos Zimmer Biomet diz que muitos idosos permitem que seus corpos se desgastem em uma época em que a tecnologia de saúde existe para mantê-los saudáveis e ativos. Ele tem uma campanha chamada Você Voltará, encorajando pessoas com dor articular e problemas de mobilidade a procurar tratamento em vez de sofrer em silêncio. É extremamente importante não parar de se mover quando você tem 50 ou 60 anos apenas por causa de problemas articulares. Schwarzenegger diz: se você parar de se mover, esse é o primeiro passo para a morte. Ele é honesto sobre o que vê no espelho. No show de Howard Stern, ele admitiu: eu meio que sorrio porque todos os dias olho no espelho e digo, sim, você é péssimo. Olhe para este corpo. Olhe para os músculos peitorais que costumavam ser firmes, alegres e realmente poderosos. Agora eles estão apenas pendurados lá. Quero dizer, o que diabos está acontecendo aqui? Ele explicou que para a maioria das pessoas, é uma coisa envelhecer, mas a maioria das pessoas nunca esteve em forma. Quando você foi aclamado por anos como este corpo supremo, e você tem a definição e você vê as veias, e então você avança o relógio 50 anos, e você está lá em pé, e você não vê mais isso. Mas sua resposta a isso não é desespero. Então sim, meu corpo me lembrou muitas vezes que sou humano. Sei como pode ser difícil. Não apenas no seu corpo, mas na sua mente. O objetivo não é evitar o envelhecimento. É permanecer no jogo. Ele ainda treina 7 dias por semana, priorizando a saúde do coração e a longevidade. Ele executa o boletim do Arnold's Pump Club, alcançando milhões. Ele compartilha conselhos de vida, responde perguntas de fãs e oferece dicas de exercício para mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, o corpo de Arnold Schwarzenegger está desistindo dele?
Sim, no sentido de que a maquinaria biológica está falhando em uma taxa acelerada, que cada peça de reposição é um adiamento e que o defeito genético em seu coração nunca será realmente consertado. Seu corpo está objetivamente se deteriorando. Mas Arnold Schwarzenegger não está desistindo de seu corpo. Nem de longe. Ele está reconstruindo peça por peça, válvula por válvula, articulação por articulação. Ele tem válvulas de reposição, articulações de reposição, um marca-passo, parafusos e arames o mantendo junto. Eu estava no hospital 3 vezes seguidas nestes últimos 10 anos para cirurgia de coração aberto com uma substituição de quadril e com cirurgia de ombro. Ele uma vez disse, é isso que acontece quando você é o exterminador. Eles trocam peças do corpo. Seu corpo está desistindo. Arnold.